Pronto, começámos a gravação e hoje, para a nossa última conversa nesta viagem ao São Paulo, vamos vou conversar convosco sobre um tema que me parece também muito importante e às vezes não demasiado conhecido de São Paulo, que é a sua preocupação pela total igualdade dos seres humanos, claro, em dignidade, e em particular nos cristãos, quer dizer, nas comunidades cristãs, na igreja, tem que haver realmente uma total igualdade a vários níveis. E é sobre isso que realmente vou então conversar um bocadinho. Vamos partilhar a tela. Compartilhar. Muito bem. Isto tem. Vamos lá aqui. Cá está. Então, este é o nosso tema de hoje. A radical igualdade dos cristãos. Claro que Paulo fala desta questão, referindo-se mais às comunidades cristãs, portanto, aos cristãos das várias cidades do mundo de então, da Igreja Primitiva. Mas, no fundo, a perspectiva de Paulo é a da fraternidade universal, mesmo em relação aos que não são cristãos, não é? Que é o grande projeto de Jesus e do Evangelho, evidentemente. Bom, então, vamos pôr assim em tela maior. Sim, senhor. Por vezes, São Paulo é mal compreendido e acusado de discriminações, e concretamente misoginia, mandando as mulheres calar-se nas assembleias litúrgicas, como aparece na 1 Coríntios, e serem submissas aos maridos, como aparece em Éfeso, na carta aos Efésios. Não é? Nós não podemos, evidentemente, ignorar esses textos, eu já irei também discuti-los, lá, apresentá-los e discuti-los, mas também devemos compreendê-los como naturais dentro da cultura e época em que foram escritos. Ainda que, e eu vou tentar mostrar isso, hum, a interpretação desses textos tendente a falar de que Paulo discrimina, não me parece que seja correta, não me parece. Mas, de qualquer maneira, há uma linguagem que hoje, eventualmente, seria usada de outra maneira, ou seriam usadas outras expressões, enfim, outras ideias. Já lá iremos. Portanto, Paulo penso que é muitas vezes mal compreendido, acusado de discriminações e não de lutar pela igualdade. Em qualquer dos casos, qualquer que sejam as interpretações sobre São Paulo, as exegeses, os textos, não há dúvida nenhuma, eu penso, que São Paulo, defendeu e resolveu de forma radical a absoluta igualdade de tudo e todos. E, portanto, defendeu a mesma dignidade que a todos é devida. Eis o texto que poderia ser a carta magna do cristianismo. Isto é um texto emblemático, assim como nós no Evangelho temos frases emblemáticas como amai-vos como eu vos amei. Pronto. Em Paulo há uma carta magna de toda a sua perspectiva, toda a sua teologia, e que eu penso que se pode transformar numa carta magna da religião cristã, que é esta, que nos aparece no capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículos 27 e 28. Em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo ou homem livre, nem homem ou mulher. Portanto, para Paulo, em Cristo, e segundo a perspectiva do Evangelho, não há qualquer diferença de dignidade pelas raças, judeu ou grego, pela condição social, económica, escravo ou homem livre, nem pela condição do género, homem ou mulher. Todos iguais em dignidade. Sobre estas três grandes afirmações de Paulo, relativamente à raça, à questão socioeconómica e à questão de género, a primeira delas, a questão do judeu e do grego, já ontem e anteontem me referi bastante. Paulo é o grande defensor
da igual dignidade dos judeus e dos pagãos, ou seja, dos não-judeus. Há um só Deus, que é Pai de todos, e, portanto, Deus não é só dos judeus, Deus é de todos, é dos pagãos. Ele próprio mostrou isso com as suas viagens e a fundação de comunidades na Grécia, em Roma, na Turquia, por todo o lado, não é? Relativamente às outras facetas da igualdade que ele propõe, eu, como não me referi tanto, ou quase nada, nas últimas sessões, nas primeiras conversas, venho aqui então agora falar um pouco delas. E desde logo a questão da igualdade económica, igualdade socioeconómica. Podíamos escolher muitos textos de São Paulo acerca disto. Eu escolhi este, clássico, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, onde Paulo pede aos cristãos de Corinto, ele está a dirigir-se aos coríntios, para que partilhem com os pobres da igreja de Jerusalém. A igreja, os cristãos na igreja de Jerusalém estavam a passar por grandes dificuldades socioeconómicas, e Paulo faz uma coleta, ele fez várias, e pede que haja uma partilha. Mas o que é interessante é que a partilha não deve, que Paulo propõe, não é apenas como um reflexo ou uma consequência da caridade e da fraternidade entre as pessoas. É mais do que isso. O texto fala por duas vezes na questão da igualdade. Igualdade. Portanto, a partilha não é apenas por uma questão de caridade, é porque devemos buscar a igualdade, o que é muito mais profundo. O que é muito mais profundo. Então, eis o texto, 2 Coríntios 8, 13, 15. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês, portanto, dos de Corinto, suprirá a necessidade deles, dos de Jerusalém, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Se a situação se inverter, não é? Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Portanto, há aqui uma perspectiva verdadeiramente avançada, para não dizer essa palavra estafada, revolucionária. Quer dizer, Paulo tem essa ideia de que tudo é para todos. Isto que faz parte realmente hoje, clara e diretamente, da doutrina social da Igreja. Os bens da criação são destinados a todos, não apenas a alguns. Embora, claro, seja alguns que os detêm na esmagadora maioria. Bom, a doutrina da Igreja é esta, que é muito clara. Ninguém, no fundo, é dono de nada. O único dono é Deus. Deus é o único dono da criação. Os seres humanos são administradores. Mas ninguém é dono de nada. Tudo é de todos. Esta é que é a doutrina verdadeiramente social da Igreja. Pronto. Deixando esta perspectiva da igualdade socioeconómica, passaria aqui à questão da igualdade social, que evidentemente tem muito a ver com aquilo que já referi há pouco e que falámos em dias anteriores sobre a igualdade de todas as tribos, todas as culturas, todas as raças, todos os povos, a igualdade social. Mas eu aqui refiro um texto também importantíssimo de São Paulo, na carta a Filémon, que é muito pequena. A carta a Filémon é a carta de Paulo a um amigo, chamado Filémon, e acerca de um escravo que ele tinha, chamado Onésimo, e onde Paulo pede, enfim, o desaparecimento dessa situação de escravatura, a superação dessa situação de escravatura. Vou só aqui, se não se importam, aqui tirar o som. Pronto, muito bem. E então temos aqui realmente uma afirmação da. Desculpem lá, tenho que voltar aqui atrás.
Pronto. Uma proposta realmente de igualdade social que leva à superação dessas diferenças sociais como a escravatura e os seres humanos da liberdade, livres. Não é? Então diz a carta a Filemon, logo no primeiro capítulo. Caro irmão, tenho toda a liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, mas eu prefiro pedir por amor. Quem faz este pedido sou eu, o velho Paulo, agora também prisioneiro de Jesus. Pensa-se que Paulo escreve isto estando preso em Éfeso. E Filémon estaria em Colossos, portanto, tudo cidades da atual Turquia. Não é? Bom, eu peço-te em favor de Onésimo, o filho que eu gerei na prisão. Porquê? Porque Onésimo era escravo de Filémon, fugiu lá de Colossos e foi ter com Paulo a Éfeso. E Paulo estava preso. E Paulo, na prisão, consegue convertê-lo a esse Onésimo, um escravo de Filémon. Antes, ele, Onésimo, era inútil para ti, mas agora é útil, tanto para ti como para mim. Eu vou enviar-te novamente. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria que ele ficasse comigo, para me servir em teu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Eu, porém, não quis fazer nada sem o teu consentimento. Eu não quero que a tua bondade seja forçada, mas espontânea. Talvez Onésimo se tenha afastado de ti por algum tempo, para que o recuperes para sempre. Agora, tê-lo-ás, já não como escravo, mas muito mais do que escravo. Tê-lo-ás como irmão querido. Ele é querido para mim, e se-lo-á muito mais para ti, seja como homem, seja como cristão. Assim, se me consideras como irmão na fé, recebe Onésimo como se fosse eu mesmo. Se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo com a minha própria mão. Eu pagarei. É claro que eu não preciso de te lembrar que também me deves a tua própria vida. Sim, irmão, permite-me que abuse da tua bondade no Senhor. Conforta em Cristo o meu coração. Portanto, é Paulo a pedir a libertação do escravo Onésimo, que era escravo de Filémon, a pedir que Filémon o liberte. Claro, não há aqui, eu acho que também seria muito precipitado e abusivo estar a tirar daqui a conclusão de que Paulo era um revolucionário e que foi dos primeiros a lutar contra a escravatura. Eu penso que não se tratou bem disso. Agora, que Paulo tenha noção de que, pelo menos entre os cristãos, ninguém deve ser escravo uns dos outros e que todos somos irmãos, isso está claríssimo aqui. O que é muito curioso, porque nos primeiros séculos há vários padres da Igreja. Os padres da Igreja não é que fossem padres, presbíteros, eram os pensadores, os teólogos dos primeiros séculos. Chama-se assim os padres da Igreja. Vários deles falam muito disto. Já em meados do século II, depois no século III, até o ano 300, sei lá, um Lactâncio depois, fala muito disto. Nós, os cristãos, somos irmãos. Vocês pagãos não entendem isto, mas nós, a nossa proposta é sermos todos irmãos. E ninguém é dono, ninguém é escravo, ninguém é senhor um do outro. Bom, portanto, cá está. Isto certamente que se baseia na grande pregação de fraternidade de Jesus, mas depois Paulo dá-lhe uma continuidade e uma concreção muito grande também neste aspecto da realidade social do homem livre e do escravo. Paulo também fala da igualdade, mais um aspecto, o terceiro ou quarto aspecto, em que ele propõe a igualdade dentro da Igreja. Nós hoje falamos muito em corresponsabilidade, é uma palavra moderna, recente, pós-Vaticano II, portanto tem menos de 60 anos. Na Igreja hoje dizemos que todos somos corresponsáveis. Bem, é a questão que aqui também há 3, 4 anos, muito por iniciativa do Papa Francisco, se falou da sinodalidade. Sínodos, caminhamos juntos, todos têm uma palavra a dizer, todos têm um voto a dar, todos têm que decidir por todos. Portanto, todos são corresponsáveis, quer dizer, todos são responsáveis em comunidade, em comum. Portanto, a corresponsabilidade eclesial.
uma outra palavra para falar de sinodalidade. Ora, Paulo, há 2000 anos, há 2000 anos, no princípio da vida da Igreja, fala disto, não com a palavra sinodalidade, nem com a palavra corresponsabilidade, mas fala abundantemente de que na Igreja todos são responsáveis. Cada um tem o seu serviço, cada um tem o seu ministério, todos movidos pelo Espírito Santo, mas todos a trabalhar para o bem comum. Não há ninguém que tenha que ficar de braços cruzados. Todos são responsáveis. Portanto, a corresponsabilidade é uma proposta claríssima de Paulo. Essa igual dignidade deve repercutir-se não só socioeconomicamente, não só na questão das raças, não só na questão do género, já lá vamos, mas também na vida comunitária dos cristãos, em toda a Igreja, seja ela local ou universal, onde todos os serviços e ministérios têm de ser entendidos, como diz o Leonardo Boff, numa frase muito bonita, como diferentes funções e não frações. Nós, na matemática, sabemos o que é uma fração. Um meio, um por cima, um traço e um 2 em baixo. 3/6, um 3 em cima, uma barra, um traço e 6 em baixo. Portanto, nas frações, há uns em cima e outros em baixo. Ora, diz o Boff, na Igreja, os serviços e ministérios têm que ser entendidos como diferentes funções, mas não frações. Não há ninguém por cima e ninguém por baixo. Estamos todos de formas diferentes, com trabalhos diferentes, com situações diferentes, mas todos ao mesmo nível. Né? Funções diferentes, mas não frações. Acho que é uma imagem muito sugestiva. Como sabemos, Paulo escreveu imenso sobre isso, eu creio que já num dos dias anteriores também falei um bocadinho disso, creio que talvez ontem, ao falar dos dons do Espírito Santo e como o Espírito Santo toma cada cristão e dá força a cada cristão e dá um dom, um carisma a cada cristão para se pôr ao serviço da comunidade. Mas hoje escolhi aqui mais um texto de Paulo, que ainda não tinha falado, no capítulo 12 da Carta aos Romanos. Aí Paulo esclarece que a graça, o dom do Espírito, dada a cada um, é para o benefício de todos, da comunidade eclesial, do corpo de Cristo, onde todos se devem sentir ao mesmo nível, ninguém acima dos outros. Então, diz Paulo, nesse texto, volto a dizer, podia ter escolhido muitos outros, mas pronto, este chega. Assim, em virtude da graça que me foi dada, digo a todos e a cada um de vós que não se sinta acima do que deve sentir-se. Ninguém se deve sentir ou pôr-se acima dos outros, ou engrandecer-se muito a si mesmo, por qualquer motivo. Mas sinta-se preocupado em ser sensato, de acordo com a medida de fé que Deus distribuiu a cada um. É que, como num só corpo temos muitos membros, mas os membros não têm todos a mesma função, assim acontece connosco. Os muitos que somos formamos um só corpo em Cristo, a Igreja. Mas individualmente somos membros que pertencem uns aos outros. Temos dons que, consoante a graça que nos foi dada, são diferentes. Se é o da profecia, que seja tudo usado em sintonia com a fé. Se é o do serviço, que seja usado a servir. Se um tem o dom de ensinar, que o use no ensino. Se outro tem o dom de exortar, que o use na exortação. Quem reparte, faça-o com generosidade. Quem preside, faça-o com dedicação. Quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria. Bem, isto é de uma beleza e de uma profundidade, não é? E de um sentido realmente revolucionário e de corresponsabilidade e de sinodalidade. Isto que nós propomos hoje para a Igreja, embora seja tão difícil, não é? Já São Paulo, há 2000 anos, o propunha e o defendia, não é? E depois destes aspectos da questão da igualdade, que Paulo fala, dizer mais duas coisas. Uma, de um modo geral, o modo de ser e de estar de Paulo é de quem realmente aceita, propõe e vive a igual dignidade com tudo e todos. Não é? Essa é a primeira palavra, rapidamente, aqui neste quadro. E a outra depois, que eu acho que é justa, é legítima, sobre a questão da mulher e a questão da igualdade de género do homem e da mulher. Bom, mas para já,
toda esta perspectiva da igualdade que Paulo defende a todos os níveis, essa igualdade também deve repercutir-se no próprio modo de ser e de estar com tudo e com todos. O próprio São Paulo, de resto, soube abrir-se de forma igual a muitos e diversos povos e culturas. Ele está bem com os romanos, ele está bem com os gregos, ele está bem com os sírios, ele está bem com os judeus, ele está bem com todos, porque todos têm a mesma dignidade. E ele sente-se igual a todos. Paulo soube ser fraco com os fracos. Ele escreve isso várias vezes. E forte com os fortes. Portanto, ele está bem com tudo e com todos. Para ele, todos são iguais. Na fraqueza, na fortaleza. Ele sabe viver na pobreza e na abundância, como diz a carta aos Filipenses. Não é? Ele está bem em qualquer situação, em qualquer lugar, com quem quer que seja, porque ele se sente igual a tudo e todos. No melhor, no pior, na dificuldade, na provação, na alegria, na abundância. E ele soube elogiar tanto homens como mulheres ou casais na missão da igreja. Todos têm a mesma dignidade. No fundo, como hoje diríamos num slogan muito conhecido, todos diferentes, todos iguais. Nós somos diferentes a muitos níveis, nas raças, no género, na condição social, no que quer que seja, nas culturas, mas no fundo somos todos diferentes, mas no fundo somos todos iguais em matéria de dignidade. E se há realmente alguém que tem esta perspectiva e a defende, é São Paulo. Mas, claro, eu acho que nós não podemos fugir a essa grande crítica que é feita a São Paulo relativamente à questão da mulher. Muitos acusando São Paulo de misoginia, não é? Bom, e de dizer que a mulher é inferior ao homem, o que eu penso que é falso. Admito outros pontos de vista, mas eu penso que isso é falso. E vou dizer aqui uma breve palavra sobre isso. Primeiro, nós já vimos que, de um ponto de vista teórico, de princípio básico, fundamental, para Paulo não há homem nem mulher. É o que ele diz em Gálatas. Não há escravo nem homem livre, não há judeu nem grego, nem homem nem mulher. Somos todos iguais, iguais. E, portanto, aqui eu penso que a questão está resolvida. Está resolvida. Agora, não há dúvida nenhuma que a carta aos Efésios e a carta aos Coríntios, que eu falava no princípio, têm afirmações que, à primeira vista, contradizem esta igualdade do homem e da mulher. Quanto ao texto da carta aos Efésios, em que Paulo diz que mulheres, sede submissas aos vossos maridos, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não esquecemos, não esqueçamos que se é dito que a mulher deve ser submissa e obedecer ao marido, também é dito que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, escravizando-se e servindo até ao limite e dando a vida por ela. Portanto, eu penso que aqui há uma afirmação de grande igualdade, com palavras que talvez nós hoje usássemos outras, não é? Mas de facto o que aqui é dito é que tanto a mulher como o homem, a mulher e o marido, no fundo têm que ser servidores ou escravos, se quisermos, um do outro. A mulher submissa ao marido e o marido sendo escravo da mulher. Não é nada, quer dizer, é total igualdade. Porque o que importa aqui na relação é o amor e o serviço recíproco. Bom. Aliás, seria impossível esquecer todas as mulheres que Paulo chama a colaborar na igreja e os elogios que lhes faz. Umas de maneira mais passageira, Maria Pérsida, Júlia, irmã de Nereu, Trifena e Trifosa, mas, por exemplo, os elogios a Lídia. Lídia, que é, digamos que é responsável da comunidade cristã em Filipos. A tal negociante púrpura, não é? Ou Lloyd e Eunice, a mãe e avó de Timóteo. Ou Febe, que acolheu Paulo e muitos outros na sua casa. Ou Priscila, com Áquila. Não é?
Evangelizadoras. Mulheres evangelizadoras. Não é? E depois o caso impressionante de Júnia, não é? Deixa-me pôr isto aqui para cima. Júnia é uma apóstola, como temos na Carta aos Romanos, no capítulo 16. Paulo fala de vários apóstolos e põe Júnia, uma mulher, e diz que é uma das maiores entre os apóstolos. Portanto, eu penso que, lembrando tudo isto, nós estamos em condições de superar essa crítica que eu penso injustificada a Paulo, de ser contra as mulheres, de defender a submissão da mulher ao marido, ao homem, de ser misógino. Pronto. Eu penso que temos todos os motivos para não entender as coisas dessa maneira. E já agora, vamos ao tal outro texto, também polémico, e que serve para essas acusações, do meu ponto de vista, infundadas a Paulo. Quanto ao texto da 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, onde se diz que as mulheres se devem calar nas celebrações litúrgicas, como é que este texto deve ser interpretado? Este mandamento deve ser interpretado como uma instrução específica para a Igreja de Corinto. Não é uma questão geral, não é uma norma que Paulo diz, na Igreja, nas celebrações litúrgicas, as mulheres calam-se, os homens é que falam. Não é nada disso. E a prova disso é de que ele põe mulheres como apóstolas, como evangelizadoras, como catequistas, como, portanto, como profetisas. Portanto, não podia estar a mandar as mulheres calar-se na igreja em geral. Portanto, ele está a referir-se a uma situação concreta, a um problema concreto da igreja, da comunidade de Corinto. Ele visa corrigir problemas de desordem e ruído causados por mulheres que perguntavam aos seus maridos em voz alta durante os cultos. Esta é a interpretação que grande parte dos exegetas dão, não é? E que me parece a mais correta e a mais sensata. Portanto, não deve ser visto como uma proibição geral da participação feminina, tanto mais porque Paulo também reconheceu o papel ativo das mulheres no ministério eclesial em muitas outras passagens. Eu vou-vos dar um exemplo. As analogias sempre pecam, ou por defeito, ou por excesso, ou porque não são bem adequadas, mas eu vou-vos dar um exemplo. Eu, desde há 13 anos, que celebro todos os domingos na igreja do Colégio do Bom Sucesso. Aquilo parece uma creche. Aquilo começou com meia dúzia de velhotas e hoje são 200 ou 300 pessoas que lá vão, que enchem aquilo, mas parece uma creche porque há dezenas de pais que levam os bebés àquela missa. Aquilo, a uma certa altura, parece uma creche e é mesmo incomodativo. E está-se a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e eu acho que ninguém está a ouvir nada, porque ouvimos as crianças a berrar e a chorar, e os pais a não fazer nada. Ora bem, imaginem que o Paulo escreve à comunidade que se reúne no Bom Sucesso e diz assim: pais, não deixem as crianças berrar na missa, levem-nas para fora. Será que Paulo, ao dizer isso, está contra os bebés? Está contra as crianças? Não está. Está a tentar resolver um problema concreto. Quer dizer, este exemplo que eu estou a dar, esta comparação que estou a fazer, vem um pouco na linha daquilo que a maior parte dos exegetas diz ao interpretar este texto. Há um problema concreto em Corinto, há ruído de mulheres naquela comunidade, nas celebrações litúrgicas, e Paulo diz: parem com isso. Parem com isso. Pronto, tudo bem. Quer dizer, não vejo como se possa, a partir daí, tirar uma conclusão geral de que Paulo não quer que as mulheres falem na igreja. Porque, como digo, por contrário, ele põe-nas a falar e muito, e até serem apóstolos. Mas volto a dizer,
eu reconheço que a linguagem de Paulo, há 2000 anos, que a cultura em que ele vive, que o ambiente, há dois, não é a mesma coisa que nós hoje. E, portanto, talvez hoje ele falasse de maneira diferente. Uh, Dito isto, eu queria concluir um pouco a conclusão, queria concluir, desculpem, o pleonasmo, queria concluir um pouco esta viagem ao mundo de São Paulo, uma viagem muito breve, apenas em 4 dias, em 4 conversas, mas que eu realmente acho, pronto, acho muito importante, eu sou um apaixonado de Paulo. Queria concluir com 3 grandes máximas de São Paulo e escolhendo uma ou duas afirmações icónicas eh, para cada uma destas 3 grandes máximas de Paulo. Eu acho que toda a vida de Paulo e toda a sua teologia e pregação poderiam resumir-se nestas 3 grandes realidades: a caridade, a consolação e a alegria. E então, uma pequena, uma pequena citação para cada uma destas uh, realidades da vida e da pregação de Paulo. A caridade, o amor. Todos conhecemos certamente aquele famoso hino da caridade que começa no último versículo do capítulo 12 da primeira a Coríntios e depois vai para o capítulo 13 e que é escolhido muito para as missas de casamento, que é o hino do amor, o hino da caridade. Eu aqui apanho apenas 2 ou 3 versículos desse imenso hino. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E depois, mais adiante, agora permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Portanto, na hierarquia, digamos assim, da pregação de Paulo e do seu pensar e sentir o cristianismo, a adesão a Jesus, o amor. O amor no primeiro lugar. Depois, a consolação. Eu acho que é outra tónica dominante de toda a vida e pregação de Paulo. Diz ele na primeira aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros. É um texto em que Paulo está a falar de como é que os cristãos devem viver o momento da morte de alguém, da comunidade ou da família, e diz: não quero que vocês fiquem tristes como os que não têm esperança, portanto, podem ficar tristes, mas não no desespero. Segundo, Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos para ressuscitar. Terceiro, consolai-vos uns aos outros, com estas palavras e no geral. Não é? Agora, a consolação que é pedida nestes momentos de crise, como a morte de alguém, é um programa de vida para o cristão. E então, no princípio da segunda carta aos Coríntios, aqui está este texto absolutamente notável e que eu cito muitas vezes e acho que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que precisam de ser consolados, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Consolação, 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 e não é a praia ao pé de Peniche, que também se chama consolação. É um programa de vida. Ser cristão é consolar o outro. Ser cristão, como Paulo também diz, de maneira muito semelhante, é ser o suporte do outro, suportai-vos uns aos outros. Consolarmos uns aos outros é sermos a bengala uns dos outros, é sermos o suporte uns dos outros, suportarmos uns aos outros, não? Consolarmos. E a terceira grande máxima de Paulo, também presente em quase todas as suas cartas, em quase todos os seus escritos, a alegria. Não é? De resto, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, diz na carta
aos Filipenses. E mais adiante, na mesma carta, alegrai-vos sempre no Senhor. De novo digo, alegrai-vos. E na primeira a Tessalonicenses, sede sempre alegres. E nem podia deixar de ser de outra maneira. Porque quando na carta aos Gálatas, como vimos ontem, no capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo fala dos frutos do Espírito Santo em nós, começa por dizer: o primeiro é o amor, a caridade, o segundo é imediatamente a alegria. E o terceiro é a paz, porque do amor e da alegria certamente que também se gera a paz. E pronto. Portanto, São Paulo realmente um homem fantástico, alguém que tinha mesmo que existir para que a Igreja e o cristianismo viessem ao fim de 2000 anos até hoje, até nós, e com toda a sua pujança e com toda essa concretização, com todas essas consequências da pregação inicial de Jesus. Paulo é realmente, para mim, o grande apóstolo da Igreja primitiva e nós, a Igreja toda, a ele muito lhe deve. Vou interromper o partilhar da tela e se alguém quiser dizer uma palavra final, pois poderá fazê-lo. Muito bem. Sim, senhora. E espero que tenham ficado agradados ou um bocadinho mais convencidos com o Paulo, se é que não estavam já muito convencidos. Muito bem. Eu queria agradecer-lhe porque se não fosse consigo, este curso não se realizaria. Está bem. Muito Muito bem. obrigado. Obrigado eu, sim, senhora. Muito bem. E, Obrigada também pelo tempo que nos dispensou, pelo que sabe, pelo que partilhou e realmente sempre estamos a aprender. Sempre a aprender. Muito obrigada. muito obrigado. Eu também procuro estar sempre a aprender, com mais esta leitura ou aquela, ou escutando. Não é só com leitura, é escutando as pessoas também. Até com as pessoas que vão fazendo um comentário ou outro assim às nossas homilias, às nossas pregações, às vezes, a maior parte das vezes elogiosas, mas às vezes também puxando nas orelhas. E isso também nos ajuda muito. Pronto, estamos juntos. Até uma próxima e muito obrigado pela atenção dispensada, Obrigado. como se dizia na Muito televisão. obrigada. Muito obrigada. Muito Adeus. obrigada. Tchau, tudo bom para todos. Muito bem.